Vamos dar prosseguimento à nossa correção da prova de português, certo? Hoje nós vamos responder mais 5 questões. Questão 6. Leia a carta pessoal e responda ao que se pede. São Luís, 7 de novembro de 2017. Alô, Regina, tudo bem? Você lembra quando a gente conversava sobre o que ia ser quando crescesse? Eu queria ser modelo, mas depois mudei de ideia e resolvi ser cantora. Você foi mais inteligente, fez direito. Hoje é uma promotora de justiça. Que felicidade! Hoje consegui saber o que quero ser, escritora. Enquanto não publico meu livro, estou seguindo a vida, cantando e encantando. Abração, Elminha. Quais são os elementos que compõem uma carta pessoal? Vamos identificar nesse texto aí que ele te deu quais são os elementos que eu tenho. Eu tenho meu local, São Luís. Eu tenho a minha data, 7 de novembro de 2017. Eu tenho a minha saudação. Alô, Regina, tudo bem? Tenho o meu conteúdo, que o meu conteúdo ele se relaciona a tudo que está escrito na minha carta, né? O meu conteúdo, o meu assunto. Eu posso ver nas alternativas essas duas palavras. Eu posso ter conteúdo da carta pessoal e o assunto da carta pessoal, certo? Então, aqui, o corpo da minha carta, ele corresponde ao assunto ou conteúdo. Eu tenho a minha despedida aqui, abração, e tenho a assinatura da pessoa que mandou, certo? Então, quais são os elementos que eu posso encontrar nessa carta pessoal? Local, data, saudação, assunto, despedida e assinatura. Professora, eu posso fazer isso daqui por eliminatória? Posso. Como? Local eu tenho em todas. Data também. São obrigatórios numa carta, tá? A diferença aqui é que você vai sempre... Como é que você mata uma questão dessa? Eu tenho na minha letra B, na minha letra D, saudação. Então, eu vou ter saudação na minha carta, certo? Porque eu tenho 3 alternativas que me indicam que eu preciso ter saudação. Então, essa daí faz parte da minha resposta. Eu tenho despedida em 2 alternativas, certo? Sendo que a alternativa que eu não tenho despedida, ela tá me indicando que nessa carta eu tenho envelope. Eu tenho envelope nessa carta? Não. Então, a despedida, ela já se torna abaixo da minha resposta. E a assinatura, ela é bem fácil de identificar, que é essa palavra aqui, ó, Elminha, tá? É quem mandou a carta. Então, ela assina a carta para se identificar. Então, os elementos que compõem uma carta pessoal são local, data, saudação, assunto, despedida e assinatura. Vamos para a questão 7. Complete as palavras do período com X, CH, U, C e L. A seguir, marque a opção que corresponde correta e, respectivamente, a resposta. O empresário resolveu. E aí, como é que a gente escreve resolveu? Resolveu a gente se escreve com U ou com L? Resolveu nós escrevemos com U. Professora, como é que eu vou saber disso na prova? Leitura, dicionário e estudo, tá? Essas formas de escrever a palavra, de saber se ela é com U, com L, com CH, com X, eu só vou mesmo manjar, ter certeza, assim, dominar elas, se eu tiver a prática da leitura, se eu tiver a prática da utilização do dicionário, até mesmo para eu saber onde é que eu vou empregar uma palavra que pode ser escrita com uma letra ou com outra, certo? Mas aqui a questão é que na primeira palavra que ele está me dando aqui, eu escrevo com U no final, ok? Então, resolveu é com U no final. Voltando à prova, a primeira coisa que eu faço, depois que eu tenho essa certeza, é eliminar as questões aqui, as respostas, que não estão de acordo com o que eu já completei. Então, eu não vou ter a letra B e não vou ter a letra C, porque nenhuma das duas está dizendo aqui que na minha primeira situação eu vou ter o U. Agora aqui, continuemos. O empresário resolveu diminuir a taxa. Professora, taxa, eu posso escrever tanto com X como CH, posso. O que é que diferencia? O conceito. Mais uma vez, a importância do dicionário aí, ó. Taxa, com CH, ela é taxa de prego, aquela cabecinha de prego que ajuda a fixar algo na parede.
Só que aqui ele está se referindo à taxa de juros. Essa taxa aqui de juros, ela é escrita com X. Então, a taxa de juros, ela é escrita com X, certo? Se ele estivesse referindo a prego, cabeça de prego, algo do tipo, eu utilizaria aqui CH. Mas no caso, a minha taxa é de juros, então eu vou utilizar o X. Aqui, eu não preciso terminar de ler a questão. Eu já pulo para outra, porque eu já vou ter certeza que a minha resposta vai ser letra A. Professora, por quê? Porque ela é a minha única proposição em que depois da letra U, que eu tenho aqui no resolveu, eu vou ter X na minha palavra taxa. Então, eu já marco aqui, ó. 7ª questão, letra A, certo? Aqui, de novo, a gente vai continuar a fim didático, tá? Aumentar, a gente vai colocar um U aqui também, tá? Porque aumentar se escreve com U. Então, aumentar com U. Ok? Aumentar com U. Aumentar com U. A próxima palavra é bambuzal e chegar a 100% de lucro, né? Chegar a 100% de lucro, chegar eu vou utilizar CH, como todos nós sabemos, né? Não se escreve chegar com X. Então, eu vou escrever chegar com CH, ok? Chegar. E a outra palavra que ele quer aqui é uma forma mais fácil de queimar o estoque. Fácil, aqui não há nem como entender de outra forma, porque a única letra que cabe aqui é um C. Então, fácil, você vai utilizar o C, certo? Então, eu tenho aqui, a letra U, tenho letra X, tenho letra U novamente, tenho CH e tenho C. Só para confirmar, U, X, U, CH e C, certo? 7ª questão, letra A. Adiante. Assinale a alternativa em que o substantivo destacado está corretamente flexionado quanto ao gênero e ao número. Vamos lá. Ele quer saber a alternativa em que o substantivo ele está corretamente flexionado. Aqui todos os substantivos estão no plural, então ele quer saber se esses plurais estão certos. Como é que a gente vai saber? Vamos relembrar a regrinha do plural, certo? As palavras terminadas em ou ão podem formar plural de 3 modos, né? Eu posso ter ões, ãos ou ães. Não há uma regra específica a ser seguida para se fazer este plural, pois pode variar entre os 3 e vai depender unicamente da origem da palavra, ou seja, sua etimologia. A maioria dos substantivos e adjetivos que terminam em ão faz o plural em ões. A maioria, não são todos. Quando a terminação ão recai sobre a sílaba átona, sem tonicidade pronunciada mais fracamente, o plural ele obedece à regra básica, acrescenta-se apenas o S. São o caso de palavras como bênção, órgão e sótão, certo? Então, quando a terminação ão recai sobre a sílaba átona, certo? Isso quer dizer o quê? A sílaba átona é aquela que não é pronunciada com tanta força, é diferente da sílaba tônica, certo? Quando ele recai sobre a sílaba átona, a gente acrescenta apenas o S. Poucos vocábulos têm plural em ães. Poucos vocálicos têm plural em ães. São eles alemão e alemães, cão e cães, capitão, capitães, catalão, catalães, charlatão, charlatães, guardião e guardiães, pão e pães, sacristão, sacristães, tabelião e tabeliães. E outras palavras aceitam mais de uma forma de se fazer o plural.
como os seguintes casos: guardião, que aceita tanto guardiães como guardiões, certo? Sabendo disso, vamos voltar lá para a nossa provinha. Na minha primeira proposição, os mamãos estão maduros. Eu falo mamãos? Não, porque o plural de mamãos são mamões, certo? Então, vamos lá. O plural de mamão é mamões, certo? 2 alemãos participam do evento. Lembra lá? Alemãos, que vem da Alemanha. O plural a gente não acrescenta apenas o S. O plural de alemão são alemães. Os guardiães da paz chegaram cedo. Lembra que a gente viu que os guardiães de guardião aceitam os 2 tipos de plural, tanto guardião com S no final, guardiãos, como os guardiães, certo? Então, essa proposição aqui, a letra C, é a minha proposição correta. Mas vamos com o seguinte: muitos órfãos esperam adoção nos abrigos. Não, plural de órfão é órfãos. É aquele plural simples que apenas acrescenta-se o S. Meus irmãos não estão em São Luís. Também não. Plural de irmão é irmãos. Então, 8ª questão, a alternativa C. Os guardiões da paz chegaram cedo. Professora, se aqui em vez de guardiões tivesse guardiãos, também estaria certo? Sim, também estaria certo. Lembra que a palavra guardião, ela aceita os 2 plurais, certo? Vamos lá para responder a questão 9 e 10 e encerrar essa segunda parte da resolução da prova. Expressão, ela disse que eu tenho apenas uma cara de cara, mas você tem expressão. Você tem nariz grande. Isso que você tem um nariz grande, orelhas longas e estúpidas. Mas esse é um conjunto melhor do que uma cara de cara. No trecho do 3º quadrinho da tirinha, você tem nariz grandes, orelhas longas e estúpidas. A palavra em destaque, ela pode ser substituída sem modificar o sentido no texto por. Ele quer saber aqui, orelhas longas. Eu posso substituir longos pelo quê? Eu vou procurar o sinônimo de longos. É pequeno? Não. É grossa? Não. É curta? Não. É esticada? Não. Tudo que é longo é comprido. 9ª questão, letra B. Longo, comprido, grande, certo? Então, ele está perguntando aqui, toda vez que ele fala assim, palavra em destaque pode ser substituída sem modificar o sentido do texto. Ele está dizendo para você apenas procurar um sinônimo da palavra destacada. Orelhas grandes, orelhas compridas. Então, vamos reler a frase substituindo. Você tem um nariz grande, orelhas compridas e estúpidas. Então, eu substituí a palavra aqui sem prejudicar o sentido do texto. No último quadrinho da tira, a fala, mas esse é um conjunto melhor do que uma cara de cara. A palavra destacada, ela é acentuada por quê? Por que o é aqui, ele é acentuado? Então, aqui, a gente só vai ter conhecimento depois que a gente assistir os vídeos sobre acentuação ou lembrar do que foi dado já, estudado em sala de aula. Mas aqui, ela é acentuada porque ela era uma oxítona terminada na vogal E. Então, todas as oxítonas terminadas na vogais E, elas recebem um acento. 10ª questão, letra D. Ok? Esse é o vídeo da prova parte 2.